todos os domingos. 1 Coríntios capítulo 15, nós vamos terminar a segunda perícope desse capítulo 15. Nós vimos a primeira perícope e uma parte da segunda no domingo passado, e vamos hoje do 20 ao 34. 1 Coríntios, do 20 ao 34. Assim diz a palavra do Senhor. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se de fato os mortos não ressuscitam, porque se batizam por causa deles. E por que também nós os expomos a perigos a toda hora, dia após dia morro? Eu afirmo isso, irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso contra feras, qual foi o meu proveito? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltem à sobriedade como convém, e não pequem, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da Tua Santa Palavra. Nos abençoa, nos instrui. E mais uma vez possamos entender esse texto, essas passagens e esses versículos. Alguns mais fáceis, outros mais densos. Mas que o Senhor nos ilumine nessa manhã. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Queridos, como é doloroso a saudade de um ente querido. Uma pessoa que você perdeu e você tem um apego muito grande. Como é doloroso. E interessante a palavra saudade, porque tenho certeza que você já ouviu isso em alguma aplicação de sermão ou introdução. A palavra saudade, ela não tem uma tradução direta. Mas eu também não posso dizer que quem é de outro país não sente saudade. O sentimento, ele existe, mas ele tem outras palavras nos diversos países. É o mesmo sentimento que às vezes é traduzido por eu sinto a sua falta ou eu preciso de você, mas saudade é uma palavra puramente brasileira. Salomão vai nos dizer em Eclesiastes sobre esse senso de eternidade que todos em sua consciência possuem. Não são, e entenda isso, todos os ímpios
que obedecem às leis simplesmente por medo das autoridades. Eu dizia assim, não, todo ímpio só obedece à lei porque ele tem medo das autoridades. Não, tem uns que obedecem porque eles acreditam que a vida não é só essa realmente. Só que eles não acreditam no Evangelho. Eles inventam um pós-vida e eles se apegam a isso. Por exemplo, os espíritas. Eles acreditam na reencarnação, na ideia de você voltar como uma pessoa melhor se você for uma pessoa boa pessoa nesta vida. Então eles têm essa noção de pós-vida, só que não da forma correta. Eles excluem o Evangelho quando eles pensam dessa forma. Muitos acham várias e várias soluções para lidar com o fato de que nós iremos passar pelo nosso grande e maior inimigo, a morte. Algo inevitável para nós, salvos e ímpios, se Cristo não voltar antes. Essa é a certeza que nós temos, de que vamos morrer. E a morte, ela tem uma origem. A morte, ela tem uma data de nascimento. A data de nascimento dela é exatamente Gênesis 3. A morte nasce no simples ato de não obedecer o mandamento de Deus. No simples ato de você ignorar a instrução divina, e a morte vem para todos. Até a segunda vinda de Cristo, essa é uma certeza para nós. E o fato é que ninguém é moralmente correto perante Deus. Ninguém é correto e a lei está aí para isso. Por isso que a lei, ela aponta para a morte. A lei escancara a morte para nós. Essa é a nossa realidade. Porque nós não conseguimos cumprir a lei como Cristo cumpriu. E qual é a boa notícia de tudo isso? A boa notícia é o tema desse capítulo. A boa notícia é a ressurreição. A ressurreição de Cristo é o lembrete de que até podemos passar pela morte física, mas a morte que realmente importa, a morte espiritual, a morte eterna, essa nós não vamos passar. A ressurreição de Cristo é a evidência de que podemos sim ter saudade dos nossos entes queridos, ter saudade dos nossos irmãos que já se foram. Podemos sentir saudade, assim como os ímpios, o mesmo sentimento de saudade. Podemos sentir essa palavra saudade, originalmente brasileira, mas podemos, como cristãos, sentir algo mais do que meramente saudade. Na verdade, podemos nos apegar à certeza de que essa saudade tem um prazo de validade. De que essa saudade não é eterna e que Cristo irá suprir todo o nosso vazio, toda a nossa inquietação, toda a nossa angústia que a morte nos traz. Porque esses versículos mostram que Cristo venceu. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. E hoje nós vamos continuar falando sobre a ressurreição. Semana passada, nós vimos que a ressurreição de Cristo, é um fato histórico. Ela aconteceu dentro da história. E também falamos sobre a consequência dela simplesmente não ter existido. Olha, se ela nunca tivesse existido, a nossa fé não serviria para nada. Se ela nunca tivesse existido, para que a pregação da palavra? Qual o poder de transformação que tem a pregação da palavra se Cristo ele não ressuscitou? E por último, seríamos os homens mais infelizes da terra. Porque quando morreu o ímpio ia dizer, não, tá vendo que não existe nada? Eu disse a vocês, e nós seríamos os frustrados de toda essa história, porque no final era tudo uma mentira.
E o versículo 20, a gente parou no 19. O 20 começa com uma adversativa. Começa com um mais. Ele está falando da triste ideia de possivelmente não existir uma ressurreição. E aí no 20 ele começa a acalmar os ânimos. Ele vai falar uma excelente notícia no versículo 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. E essa expressão primícias é uma expressão muito curiosa, porque ela é uma expressão meramente veterotestamentária. Ela é uma expressão onde remete ali às festas do povo judeu. E principalmente dentro de Levítico, a festa das primícias. E o que eram as primícias? Era a primeira, as primeiras folhagens, digamos assim. As primícias eram isso. Então eles passavam o final do ano e o início do ano plantando, e em abril, mais ou menos o que hoje pra gente é abril, começavam as primeiras folhagens. Era nessa época a festa das primícias. Vocês vão pegar e vão colher as primeiras folhagens. A colheita concreta só acontecia em outubro, dentro do nosso calendário. Mas as primeiras folhagens começavam a brotar em abril. Então, olha a ideia. Aquilo que vai brotar primeiro, vocês vão oferecer ao Senhor. E o que eram as primícias? Era o sinal de que a colheita iria chegar. De que a colheita era certa. Esse é o objetivo da festa das primícias. Redenção pura. Ressurreição também. Por isso que ele usa essa expressão. Se eu colhi as primeiras folhagens, eu vou ter a minha colheita em outubro. É o penhor que eu vou ter a colheita. É a festa das primícias. E Paulo, ele não usa só essa expressão aqui. Por exemplo, abra comigo lá em Romanos 11, por favor. Romanos 11, só um versículo, 11 e 16. Romanos 11, 16. E se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Se forem santas as primícias, a colheita está garantida. Se é santa a raiz, é santo também os ramos. E essa é a comparação com Cristo. Cristo é as primícias e nós somos a colheita. Cristo vem em abril e nós vamos vir em outubro. Se as primícias aconteceram, a colheita também acontecerá. E sem as primícias, a colheita não existe. Porque as primícias, elas são a garantia da colheita. Cristo, ele não ressuscitou, irmãos, para si mesmo. Ele veio como cabeça do corpo. Ele é o penhor da nossa ressurreição. Ele é a garantia, ele é as primícias. Ele já começa assim, no versículo 20. Versículo 21, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. A gente sabe que só poderia existir redenção através da morte de Cristo. E que Cristo deveria ser homem. Porque ele está dizendo, olha, o pecado veio por um homem. E alguém precisa morrer por esse pecado. Nós temos um problema. Deus não morre. Como é que Deus vai morrer se ele é imortal? Ele não morre. Ele precisa encarnar. Ele precisa se fazer homem. Ele precisa encarnar para morrer. Essa é a lógica aqui. Se por um homem veio a morte, por um homem tem que vir a ressurreição.
Versículo 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Os universalistas, eles adoram esse versículo, né? Olha, todos morreram em Adão, todos serão vivificados em Cristo. É daí que você tem que usar de hermenêutica básica, que é o quê? Nunca leia um versículo solto. Se você lê apenas esse versículo fora do contexto, você pode ser um universalista. Mas olha a lógica dele no 23, quando ele diz: cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias e depois os que são de Cristo na sua vinda. Olha que detalhe crucial. Eu preciso ser dele para ressuscitar como ele. Todos serão vivificados. Esses todos que serão vivificados no 22 são todos os que são dele. Por um homem veio a morte, por outro veio a ressurreição, a restauração. O primeiro homem arruinou a sua posteridade por causa do pecado. O primeiro homem amaldiçoou toda a humanidade porque não ouviu a Deus. O segundo homem irá preservar a sua descendência santa. Irá preservar os que são seus. E existe uma ordem. Primeiro tem que vir Cristo. Depois a colheita. Primeiro as primícias, depois a colheita. Primeiro Cristo, depois os que são de Cristo. Outra realidade aqui, Cristo precisava ressuscitar primeiro, porque ele é a esperança da colheita. Isso não pode ser invertido. Por que eu sei que eu vou ressuscitar? Porque Cristo ressuscitou. E ele é a minha garantia. Se ele ressuscitou, eu vou ressuscitar. Se ele não ressuscitou, não tem chance para mim. Não tem como eu tirar isso do Evangelho. Essa é a lógica de Paulo. Nós sabemos que Jesus é o próprio Deus. Essa é uma realidade nas nossas vidas. E ele é o dono de todas as coisas e ele governa todas as coisas. Mas no final do capítulo de Mateus, ele vai dizer assim: depois que ressuscita, ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Como assim? Ele não tinha essa autoridade? A gente começa a se perguntar. Jesus não tinha autoridade, só quem tinha era o Pai. Mas Jesus não é Deus. Então como é que só agora, depois da ressurreição, ele tem a autoridade? Ele não tinha autoridade? Ele conquista a autoridade? Como assim ele conquista? Se ele conquista, ele não tinha antes. Nós cantamos: já não há mais nada que a ele não pertença, né? E alguma coisa não pertencia a ele antes de encarnar. É estranho isso. É como se essa autoridade fosse dada como uma espécie de retribuição àquilo que ele conquistou, que é de fato o sacrifício na cruz do Calvário. Romanos 1,4 vai dizer: foi designado Filho de Deus com poder pela ressurreição. Como assim? Ele só virou Filho de Deus quando ressuscitou? Como assim? Só que na Bíblia nós temos várias expressões de que o reinado de Deus é eterno. Ele sempre existiu e sempre existirá. Olha o que dizem os versículos 24 a 26. Será que concordam ou discordam disso? Versículo 24. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Ele ressuscitou e foi revestido no império de soberania. Ele é o dono da igreja. E esse reino permanecerá
até todos os seus inimigos serem colocados debaixo dos seus pés. Versículo 26, o último inimigo a ser destruído é a morte. E o que é que isso implica na teologia para nós? Seu reinado é para sempre, 1 Samuel vai dizer. Também o sacerdócio de Cristo é perene. Mas aqui está dizendo para a gente que quando ele terminar todas as coisas, ele vai entregar o seu reino a Deus. Parece que é uma contradição. Se eu entrego algo, eu deixo de governar. Eu estou entregando o governo a Deus. O texto nos dá a impressão, aqui em 1 Coríntios 15, que o reinado de Cristo vai ter fim. Vai ter fim na segunda vinda dele. Só que parece incorreto, quando eu chegar no céu, eu chamar Jesus de príncipe e não de rei. Ó Rei das nações, quem não te louvará? Eu não posso cantar isso no céu, será? Não é estranho? Por outro lado, faz sentido dizer que dentro da sua função, prestem atenção, mediatória, ele cumpre o seu papel. Por exemplo, qual a função do Jesus profeta no céu? Profeta é aquele que anuncia as coisas que estão por vir. Tudo já veio. Tudo está se concretizando. Qual a função do Cristo sacerdote no céu? Aquele que intercede pelo seu povo. Interceder por quê? Se agora já estamos com ele. Qual a função do Jesus Rei no céu? Aquele que nos livra dos inimigos e nos protege e nos tira de todo o mal. Não existe mal no céu. Não existe inimigos para proteger. Tem texto que fala que o seu reinado é para sempre. 1 Coríntios 15 diz que ele entrega. Ou é um, ou é o outro, ou é os dois. Essa é a grande dúvida. E esse é um dos textos mais difíceis da carta, irmãos. É bem complicado mesmo. Vamos para os puritanos. Os puritanos dizem que existem coisas que Jesus já tinha e coisas que ele conquistou. E aí eu volto para a dúvida que eu levantei no começo. Como é que ele diz toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra? No final, na ressurreição, no fim dos evangelhos. Porque aquilo foi conquistado. Os puritanos vão dividir. Ele vai dizer assim, existem dois reinos. O reino natural e o reino dispensatório. O reino, a teologia vai chamar desse reino de reino mediatorial. O reino natural é o reino que sempre foi dele. E o reino dispensatório é o reino que ele conquista o direito de ter depois de se fazer carne e cumprir a sua missão na cruz. Eles vão dizer, esse reino dispensatório, mediatorial, ele termina. Ele começou quando Cristo encarnou e ele conquista na ressurreição e ele termina nessa passagem aqui, nesse evento aqui que Paulo está profetizando. Ou seja, 1 Coríntios 15 não fala do reino natural, fala do reino dispensatório. É uma soberania para levar toda a igreja, essa é a função do reino dispensatório, aos pés do Pai. E esse reino, Paulo está tratando aqui como limitado. Ele só dura até a segunda vinda, quando todos os inimigos da igreja estiverem derrotados e o último inimigo é a morte. Por isso que iremos ressuscitar. Por que nós vamos ressuscitar? Porque a morte não vai ter mais poder sobre nós. A morte morre. Quando a morte morre, a ressurreição, ela vem com tudo. Quando o reino mediatorial ou dispensatório, ele chega ao fim, ele entrega o reino ao Pai. Versículo 28, quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos.
tudo debaixo da autoridade de Deus, de Cristo agora e em seguida de Deus quando o último inimigo for derrotado. Versículo 27, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que lhe sujeitou. Tudo está debaixo da autoridade de Cristo. Mas isso exclui aquele que deu a autoridade para o Filho governar. Isso exclui Deus. Deus é a maior autoridade. Todas as coisas excluem o que o subordinou. Como mediador, ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele foi enviado para reconciliar as duas partes, Deus e o homem. Ele é o mediador. Jesus ele recebe essa autoridade do Pai para agir em seu ofício. O Deus Pai dá plena autoridade. Cuide da igreja. Quando todos estiverem derrotados, me devolva a autoridade. Como diz o Salmo 2, eu constituí o meu rei sobre o santo monte de Sião. Será que a gente pode dizer dentro dessa questão que Jesus é menor que o Pai? Não é? Então, se ele sujeita e a gente tem uma autoridade maior que ele entrega, talvez ele seja menor do que o Pai. Sim e não. Por quê, irmãos? Por causa de uma coisa chamada duas naturezas. O Jesus homem é menor que o Pai. Mas o Jesus Deus é o Pai. Essa é a complexidade de você ter duas naturezas. Ser 100% homem e 100% Deus. O fato dele agora ser 100% homem e 100% Deus torna a sua conjuntura humana sujeita a Deus e assim encarnar para a igreja. No final, ele é sujeito a ele mesmo. Complexo, profundo, mas dá para nós entendermos. Versículo 28. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Agora ele, como verdadeiro homem, humanidade plena em seu ser, essa será manifestada como uma gloriosa criatura. Isso aparecerá quando o reino de Deus for entregue e a sua glória for manifestada. E a Bíblia fala, Deus será tudo em todos. Ele sujeita todas as coisas àquele que entregou o reino. Que autoridade Jesus, como Deus, não tinha? Ele tinha toda a autoridade. Mas como Deus homem, ele precisou conquistar. Na sua natureza humana, ele precisou conquistar. Ele vence a morte ressuscitando. Ali ele assegura toda e total ressurreição. Ou seja, recapitulando, precisamos recapitular, porque não é fácil. O Jesus Deus sempre reinou, mas o Jesus homem precisou conquistar esse reinado vencendo a morte. O Jesus Deus jamais deixará de reinar, mas o Jesus homem entregará o reino ao Pai. Essa é a complexidade da dupla natureza de Cristo. E por isso que é tão difícil. Por isso que 1 Coríntios, como um todo, é muito difícil, irmãos. Você quer ter um parâmetro, as maiores heresias saem daqui. As grandes falsas interpretações sobre a igreja e sobre doutrina saem de 1 Coríntios. Porque simplesmente não se entende onde o texto quer chegar. A morte já não tem mais domínio sobre o seu povo. Após esse serviço mediatório, trazendo a igreja para o Senhor, ele entrega ao Pai e Deus será tudo em todos. Crer em Jesus não é crer somente na sua existência. É crer nessa dupla natureza.
é crer nesse trabalho que foi concluído, é crer nessa autoridade que ele tem e entrega ao mesmo tempo. A esperança, essa é a esperança que nós devemos ter. A nossa esperança, irmãos, trazendo um pouco para a prática, essa doutrina para a prática, ela jamais pode ser frustrada. Pense num ente querido que ele está muito mal e a igreja começa a orar por ele e é inevitável, por mais que ele esteja mal, por mais que todos os médicos tenham desenganado ele, se ele está vivo, ainda resta uma fagulha de esperança. Você continua orando por ele, a pessoa ainda está viva, então a igreja continua orando pela pessoa. Por mais que, poxa, a situação é bem irreversível, não tem muito jeito, não dá para você fazer muita coisa, mas ela ainda está viva, ela ainda está respirando. Então, o que eu puder fazer para que essa pessoa fique bem, eu irei fazer. Nós ficamos com aquela esperança, embora pequena, mas quando Deus decide levar essa pessoa, nós nos sentimos com uma esperança um tanto frustrada. E é nesse momento que você precisa, em todos os momentos você precisa, mas especificamente nesse momento, você precisa lembrar da ressurreição de Cristo. Se quem se foi é um irmão e uma irmã em Cristo, a morte não é um adeus. A morte é um até logo, ou seja, a obra de Cristo, na primícia da sua ressurreição, jamais vai frustrar as nossas esperanças de que acabou e não tem mais jeito. A vida de Cristo mostra que não acabou, que a morte não é o fim. Porque o fato é que veremos essa pessoa na glória. A esperança não é mais frustrada porque não termina nessa vida. A ressurreição é a nossa garantia. Veja o versículo, só recapitulando, irmãos, versículo 17 a 20. Olha como isso concorda com o que eu falei. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. E vocês ainda permanecem nos seus pecados, e ainda mais os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Versículo 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Nós não vamos ficar no meio do caminho, irmãos. Nós vamos adentrar na glória de Cristo. Antes da fundação do mundo, na eternidade, o Pai já tinha entregue a igreja ao Filho. E agora, isso é a concretização. O Filho traz a igreja ao Pai. Todos aqueles que tu me deste agora vivem para sempre. Nenhum se perdeu. Nenhum se perdeu. O sepulcro não é o fim. Se não é o fim para Jesus, não será o nosso. Essa é a lógica de Paulo aqui. E aí a gente adentra para a segunda parte dessa, finalizando essa perícope, né? A partir do versículo 29. Vai dizer assim: de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos, se de fato os mortos não ressuscitam? Por que se batizam por causa deles? E aqui temos um versículo também muito difícil. Eu fui premiado hoje, porque depois desse grande emaranhado que a gente tira aqui até o versículo 28, esse versículo é muito complicado. Por quê? Porque diz assim, parece que Paulo está diretamente combatendo o batismo em nome dos mortos. Uma possível prática ali dos irmãos de 1 Coríntios. Quando ele diz assim, aqui nessa primeira leitura, se de fato os mortos não ressuscitam, por que batizam por causa deles? Então, numa primeira leitura aqui, Paulo parece que não está aprovando essa prática que
Se fosse feita aqui em Coríntios, ela estaria errada, mas isso não parece ter sentido dentro do contexto de ressurreição. E assim eu uso de uma hermenêutica simples, certo? Primeiro de tudo, cada problema que Paulo levanta em Coríntios, ele separa um bloco para isso, certo? Tem um problema de Santa Ceia, eu vou falar um bloco sobre isso. Tem um problema de liderança feminina, vou fazer um bloco. Tem um problema de culto, outro bloco. Um problema de moralidade, eu faço uma parte de moralidade. Parece que ele está colocando um problema dentro do outro, certo? Ele dedicou, entendam, todo o capítulo 15 para falar de ressurreição. Porque que no meio aqui ele resolve falar de batismo em nome dos mortos. Certo? Tudo bem. Esse poderia ser um argumento... Ele poderia colocar um problema no outro. Pecado não seria. Mas isso não condiz com a hermenêutica dele. Ele está falando de ressurreição. Para do nada falar de batismo dos mortos. E veja, nos próximos versículos ele continua falando de ressurreição. Ele não para criticar isso. Simplesmente ele mencionar que isso está errado e depois ele voltar a falar de ressurreição. Porque veja o versículo 30. Vai dizer assim: e porque também nós nos expomos a perigos toda hora. Dia após dia morro. Eu afirmo isso, irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja, ele condenou uma prática errada de batismo em nome dos mortos e agora ele está falando dos riscos que ele está correndo por acreditar na ressurreição. Como ele disse, olha, é tudo em vão que eu estou correndo se Cristo de fato ressuscitou. Porque do nada, no versículo 29, ele para só para falar desse problema específico. Ao meu entender, irmãos, Paulo ele não está combatendo essa prática, mas ele continua defendendo positivamente a ressurreição. Ele está falando de ressurreição no versículo 29. Eu acredito que a melhor tradução dessa passagem do 29 é assim, prestem atenção. De outra maneira, que farão os que se batizam na esperança da ressurreição dos mortos? Tem uma interpretação aqui. Se de fato os mortos não ressuscitam, por que se batizam na esperança da ressurreição deles? E essa interpretação, ela muda tudo. Ela muda o contexto. E eu peço, por favor, abram... Eu preciso basear isso aí. De onde é que eu tirei isso? Da minha cabeça, né? Veja aí Romanos 6, 3 e 5, por favor. Romanos 6, 3 e 5. 3 a 5. Vai dizer assim. Versículo 3 do capítulo 6. Ou será que vocês ignoram que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos sepultados com ele, na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. O versículo 29 é um resumo de Romanos 6, 3 a 5. É como se fosse uma abreviação de Romanos. Novamente, voltando para o 29, eu acredito que seja assim. De outra maneira, que farão os que se batizam na esperança da ressurreição dos mortos, se de fato os mortos não ressuscitam, porque se batizam na esperança da ressurreição deles. Aí ele vai falar, aí ele vai para o 30, quando ele diz assim, e por que também nós nos expomos a perigos toda hora? Veja, ele está dizendo, aqueles que defendem a ressurreição e batizam na esperança da ressurreição dos mortos, e nós que também passamos por perigos, dia após dia morro. Veja, ele ainda está falando da ressurreição. Ele não muda o tema do nada para falar de batismo em nome dos mortos. E ora, o que é o batismo? Por que ele falou do nada sobre batismo? Porque batismo ele falou.
Ele pode não ter falado aqui sobre em nome dos mortos, mas o batismo ele falou. É a representação, esse é o significado do sacramento, de uma nova vida com Cristo. É algo que prefigura diretamente a ressurreição dos mortos. É uma nova vida. Faz todo sentido eu linkar batismo com ressurreição. O batismo aponta para a ressurreição dos mortos, a transformação dos que estarão vivos. Faz muito mais sentido do que do nada ele levantar outro problema aqui, sem nem separar um bloco, coisa que ele faz em tudo em 1 Coríntios. Paulo vai dizer no 30, que tolice passar por tanto perigo se Cristo não ressuscitou. Para quê? Para que passar por tanto perigo e acabar morrendo se Cristo não ressuscitou? Por que eu me expor tanto? Como a negação dessa doutrina, irmãos, me faz eu fugir de todas as circunstâncias adversas. Por que eu arriscar a minha vida? Por que eu me expor condenando as coisas que Cristo condena? A ponto, talvez, sei lá, de perder o meu emprego ou de perder a minha vida aqui no contexto de Paulo? Se essa vida é tudo que me resta, para que eu abandonar o pecado? Como eu vou parar de viver na iniquidade se eu não tenho esperança futura? Se não existe ressurreição dos mortos, não há razão para viver. Paulo indaga isso. E é interessante o versículo 31 que diz assim, dia após dia eu morro. Eu afirmo isso. Irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês, em Cristo Jesus, nosso Senhor. A versão correta do afirmo, afirmar aqui não é um verbo tão adequado. O verbo correto aqui é eu protesto. Na Ara, eu acho que na corrigida também está, eu protesto. Eu protesto. O verbo aqui é protestar. Se não há ressurreição do morto, eu protesto. O que é que eu estou fazendo da minha vida? Se Cristo, ele não ressuscitou, é um protesto de Paulo. Paulo está fincado na vida após a morte, irmãos. Ele foca na nação celestial. Olha como isso não combina, por exemplo, com a ideologia marxista. Por isso que a ideologia marxista milita contra a palavra de Deus. Por quê? Porque a ideologia marxista ela é pragmática. Ela só pensa no aqui e no agora. Os fins justificam os meios. O que importa é o resultado. O resultado está satisfatório? É isso mesmo. É o presente. Não importa a gente estar planejando tanto o futuro. Não importa tanto o futuro. O que importa é o governo de agora. É o que está acontecendo agora. Agora você está satisfeito com aquilo ali, com aquele jeitinho que a gente deu? Então comemore. O nosso presidente, em um dos seus discursos, ele vai dizer assim, abre aspas, eu não penso numa pátria celestial. Eu penso no aqui e no agora. Eu penso na pátria do Brasil e nas necessidades dessa terra. Isso é a personificação da ideologia marxista. O marxismo, ele nega o céu, ele nega o além da vida, ele só pensa no aqui e no agora. Só no que importa nessa vida. Por isso que eles zombam da igreja. Para eles é uma grande perda de tempo. Nós estamos falando aqui de uma nação celestial, mas nós não somos assim, irmãos. A Bíblia não é assim. Pensamos na pátria celestial. Pensamos na nossa verdadeira casa. Pensamos no eterno lar. Aqui só estamos de passagem, como diz o belo cântico de Lutero, irmãos. Se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Versículo 32. Se como homem lutei em Éfeso contra feras, qual foi o meu proveito? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Existem várias mensagens que circulam na internet, que dizem assim, a vida é tão passageira, diga à pessoa que você ama que a ama.
A vida é tão curta. A vida é uma só. Aproveite a vida. Não deixe para amanhã. Nada contra você dizer à pessoa que você ama, que você a ama, mas não viva nessa perspectiva de que a vida é só essa. De que só existe vida aqui. A Bíblia nos diz: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Arrependa-se do seu pecado, porque a vida é passageira e não é só aqui. Essa é a perspectiva. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Essa é a mensagem do mundo. Curtam tudo, como se não houvesse amanhã. A vida é passageira, não deixe para amanhã. A mensagem do Evangelho é: tenha esperança na eternidade. Paulo vai dizer: qual seria o meu proveito se não há ressurreição? Para que ficar freando o meu coração se a vida é só essa? Versículo 33. Não se engane. As más companhias corrompem os bons costumes. Paulo está dizendo aqui: cuidado com as pessoas que você anda. Cuidado com as pessoas que você dialoga. As pessoas que estão dizendo, olha, e estão combatendo essa verdade. Isso é um alerta que Paulo está dando dentro da igreja. As más companhias são capazes de fazer o homem praticar o mal. De influenciarem o homem para o mal. E quais são as más companhias? Esses que estão dizendo: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Ande com sábios, Paulo vai dizer. Ande com pessoas e homens que temem a Deus. Malaquias 3,16 vai dizer assim: então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. São essas as pessoas que você precisa conviver. Pessoas que temem ao Senhor, pessoas que ensinam a verdade. Pessoas que dizem: vamos curtir a vida. Você vai casar agora, você é jovem demais. Vá curtir a vida. Por que casar cedo se você pode aproveitar a vida? O que é que ele entende por aproveitar a vida? Imoralidade, no mínimo. É isso que ele entende. Quão gloriosa é a vida quando casamos, irmãos. Isso, de fato, é aproveitar a vida. Não tenha filhos agora, é muito cedo. Aproveite mais a vida. Você é jovem demais. Ter filhos não é aproveitar a vida? Tem gente que nem lembra mais a sua vida antes dos filhos. Essa é a ideia bíblica. Andem com pessoas que pensam assim. Parem de andar e ouvir pessoas que pensam contra a Bíblia. Salomão, no fim da sua vida, ele pensou diferente. Ele pensou como Paulo. Por isso ele diz: olha, há muito mais proveito na casa do luto do que na casa da festa. Porque é na casa do luto em que se pensa sobre a brevidade da vida. Versículo 34 vai dizer: voltem à sobriedade como convém e não pequem, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Voltem à sobriedade. O crente é aquele que busca o conhecimento de Deus. Não andem como ignorantes. O Senhor Deus vai dizer: não terás outros deuses diante de mim. Para você entender esse mandamento, você precisa conhecer. Você precisa reconhecer. Você precisa adorar. Ele é o Deus vivo e Ele é o Deus verdadeiro. Olha, alguns eu digo isso para vergonha de vocês. Ele já tinha falado sobre isso, sobre o conhecimento de Deus, quando ele vai para o versículo 14, capítulo 14, versículo 20, ele vai dizer: irmãos, não sejam meninos no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças, mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras, sejam meninos na maldade, sejam inexperientes na prática de fazer a maldade.
Não procurem se especializar nisso, mas no conhecimento de Deus, homem maduro, saber e crer. Isso não faz você ser um cristão intelectual. Você está num debate e você sabe da palavra de Deus, as pessoas lhe taxam de intelectual. Isso faz você ser um crente. Conhecer a Deus, conhecer sobre Deus, faz você um homem santo. Por exemplo, um pastor, ele jamais pode achar que todos aqui e todos na igreja já sabem completamente sobre as bases do evangelho. E aí ele só prega coisa difícil. Ele só vai atrás de coisa difícil para pregar. Porque ele parte do pressuposto que a igreja ela já sabe do básico, não tem que eu estar falando aqui que Cristo morreu na cruz. Eu tenho que pregar todo domingo sobre isso. Eu tenho que lançar as bases do evangelho todo domingo. Para nós lembrarmos e para aqueles que estão engateando na fé, eles entenderem. Porque sempre tem alguém na igreja que está engateando na fé, que está aprendendo. Eu não tenho que pregar para os intelectuais. Aqui não é uma universidade. Eu tenho que pregar para todos. Essa é a ideia aqui do evangelho. Ou gente que prega só um Deus de amor. Ele não prega um Deus de ira, um Deus que se ira com o pecado, um Deus que quer o zelo do culto, um Deus que quer o zelo na sua adoração, na sua vida de adoração. Não, é só um Deus maleável, é um Deus amoroso, que só esse lado nós não mostramos o verdadeiro Deus. Devemos nos examinar todos os dias, parar com o evangelho hedonista, que é um evangelho que eu sou um servo que devo lhe satisfazer e não satisfazer a Deus. Se a igreja não está gostando desse tipo de culto, eu preciso me moldar, porque senão os irmãos vão sair como tudo que é hedonista nesse mundo. O mundo prega o hedonismo. Se você não está insatisfeito com o seu casamento, se livre dele. Busque a sua felicidade. E casamento é uma bênção, mas não só tem momentos de alegria. Nem por isso você vai abandonar. Ter filhos é uma bênção, mas não só são um mar de rosas. Claro que não. Tem as suas dificuldades, mas o que é que você vai fazer? As pessoas dizem, não tem filho, pronto. Eu estou vendo aí o perrengue que as pessoas passam com tantos filhos, então não tenho. Acabou. Eu não vou ter esse problema. Quando eu vou entrevistar algumas pessoas que estão prestes a casar, noivos, aí eu pergunto a pergunta de ouro. Já vão pegando a dica aí, os jovens, né? Qual é a pergunta? Por que você quer casar? Resposta errada, porque eu quero ser feliz. Nada contra você ser feliz no casamento. Isso é uma bênção. Mas o primeiro lugar é adorar a Deus com o casamento. Em segundo lugar, é buscar o outro, é buscar para que o outro seja feliz. E o outro, também buscar que você seja feliz. Porque senão a balança fica descompensada. O evangelho hedonista, que não é o verdadeiro evangelho, ele está circulando no meio da igreja. Ele circula no meio da igreja. Cristo, ele já reina, irmãos. Ele já está sentado no trono. Nem tudo ainda está debaixo dos seus pés, mas o penhor é isso. E caminha para isso apenas quando o último inimigo for vencido, a morte. Paulo usa vários termos escatológicos aqui. E eu desconfio, eu tenho certeza, na verdade, que Paulo é um belo de um amilenista, porque essa é a linha escatológica que acredita que Cristo ele já reina. E ele entregará tudo ao Pai. Não tem sentido ele ainda, quando voltar a passar 1000 anos reinando, como pregam os pré-milenistas, por exemplo. Essa já é aqui, esse episódio de 1 Coríntios 15, já é a consumação de tudo. E ele diz, no final, Deus será tudo em todos, ou seja,
viveremos para a sua glória sem erros, plenamente. Cristo irá satisfazer plenamente as nossas necessidades. Aquele aperto que nós sentimos no coração, aquela insegurança que nos faz muitas vezes tirar o nosso sono, isso não existe na glória. Isso tem um prazo de validade. Aquilo que tira o nosso sono, a esperança é que tudo isso vai passar e Deus será tudo em todos. Cada angústia de nossas vidas tem um prazo. A ressurreição, ela é real. E podemos ter a certeza de que a provação, ela não dura. Mas para isso, eu preciso crer no Cristo ressurreto. Muitas vezes não é fácil lembrar disso na hora da angústia. Ou pior, isso realmente, né, nos trazer paz. Mas esse é o evangelho da paz. Essas são as boas novas. É disso que precisamos nos lembrar, do evangelho em cada angústia das nossas vidas. Só isso vai nos trazer paz. Só essa esperança fincada no nosso coração irá nos trazer paz. Então, concluindo, irmãos, eu falei no início sobre a data da morte. A morte nasceu em Gênesis 3. Eu sou a pessoa que faz muita pesquisa no Google sobre personagens históricos. E é interessante a estrutura do Google, né? Você acessa o Google e você vai lá, pesquisa a pessoa, e aí tem vários sites sobre elas, do lado assim tem um quadro, no Wikipedia também tem muito isso, que mostra meio que uma ficha biográfica da pessoa. A pessoa, o pai, o nome da mãe dela, o que é que ela fez, e o que é que acontece quando você vê duas datas, uma embaixo da outra? Significa que a pessoa morreu. Se só tiver uma data, ela ainda está viva. Mas eu já sou automático. Quando eu vejo duas datas, morreu e nasceu e morreu. Né? Em cima está o nascimento, embaixo está a morte. Então eu já vou. Eu quero saber se a pessoa está viva. Uma data, está viva. Está morta, duas datas. E quando eu vejo duas datas, eu fico um pouquinho angustiado. Me dá um frio na barriga. Por quê? Porque eu sei que um dia eu vou ter duas datas também. Até agora